Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Projeto de Vida. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei o seu professor aí durante a nossa aula de hoje. Vamos lá dar uma olhada no nosso objeto de conhecimento? Olha só, a metamorfose da minha vida, reflexão do eu cidadão. E o detalhamento, olha, a convivência com as diferenças culturais, sociais e econômicas, o poder da empatia para o convívio social, a mediação e a resolução de conflitos. Vamos falar de igualdade e equidade, respeito à diversidade humana, montando o meu portfólio de atividades para a construção do projeto de vida. Isso mesmo. Então, sem mais, vamos lá para a nossa aula. É isso aí, turma. Então a gente começa mais uma aula do Projeto de Vida, mas antes a gente tem aquela convidada especial que sempre está aqui interagindo com a gente, né? Seja bem-vinda, Cleidisvan. Olá, professor, tudo bem? Estou muito feliz em poder participar das aulas do Projeto de Vida junto com meus colegas da segunda série do ensino médio. E acho que, assim como eu, todos estão ansiosos para saber qual o tema da nossa aula de hoje. Show de bola, Cleidisvan. Então vamos lá, olha só. Hoje nós vamos falar sobre a metamorfose da minha vida. Hoje nós vamos fazer uma reflexão do eu cidadão. Nós vamos entender aí as relações que nós vamos estabelecendo dentro da sociedade em que a gente faz parte. Olha só o que diz a nossa primeira cartela. Na jornada da vida, somos confrontados com uma série de surpresas e mudanças inesperadas, né? A vida é cheia de surpresas e a gente às vezes se depara com algumas mudanças que acabam nos pegando ali desprevenido. São algumas mudanças inesperadas. E assim, turma, como os heróis dos filmes, é essencial, é muito importante que nós possamos estar prontos para nos adaptar aos desafios que surgem em nosso caminho, tá? Porque olha só, parte integrante desta aventura é a missão vital de sermos indivíduos íntegros, tá? Parte vital de sermos indivíduos íntegros. E isso implica em agir corretamente, mesmo quando não estamos sendo observados de perto, tá? Prestem muita atenção nisso, porque a gente tem que ter essa percepção de ser um indivíduo íntegro. E isso nem sempre, isso sempre deve ser feito, a gente sempre deve ter esse cuidado de ser uma pessoa, um indivíduo íntegro, mesmo quando não estamos sendo observados de perto, porque isso acaba impactando de alguma forma na nossa vida, na vida das pessoas que estão próximas da gente. Então, nós devemos refletir sobre as consequências de nossas ações, mesmo quando não estamos sendo observados. Sabe aquele momento que você está andando na rua e você abre um pacote de biscoito e aí ninguém está olhando e você joga no chão? Você não deve fazer isso. A gente tem que se policiar para não cometer ações como essa ou coisas mais graves só porque ninguém está olhando, porque isso trata da gente, do eu cidadão, das minhas responsabilidades como cidadão. E eu não vou agir corretamente só quando estão me olhando. Eu devo agir corretamente o tempo todo, mesmo quando as pessoas não estão me observando, porque cada decisão que nós tomamos tem um potencial de impactar não só em nós mesmos, tá? Mas também naqueles ao nosso redor e até mesmo o mundo como um todo. As nossas ações vão trazer um impacto não só para mim, mas ela pode trazer para a minha comunidade, para a minha família, para o mundo como um todo, dependendo daquela ação que eu tomei. Só porque, ninguém está olhando, eu vou fazer isso aqui rapidinho.
Não, a gente tem que ter esse cuidado de ser um cidadão íntegro o tempo todo, até mesmo naqueles momentos em que ninguém está olhando. Não é porque ninguém está me olhando, porque ninguém está vendo o que eu estou fazendo, que eu vou fazer as coisas de forma errada ou equivocada, certo? Olha só, ao enfrentarmos mudanças e desafios, experimentamos uma espécie de metamorfose. E essa metamorfose, turma, se assemelha às borboletas em seu processo de transformação. Assim como elas, as borboletas, nós também podemos crescer e evoluir para versões aprimoradas de nós mesmos, tá? De nós mesmos. As borboletas, elas passam por todo este processo de transformação, de mudança, para se tornarem seres bonitos, livres, né? Que possam voar para onde querem e tal. Nós também podemos nos assemelhar a esse processo da metamorfose das borboletas, tá? E isso, para que nós possamos nos tornar cidadãos livres, íntegros, a gente precisa cultivar uma compreensão, turma, mais profunda dos outros também. Desenvolver a paciência e aprender também a apreciar diferentes perspectivas, para que a gente possa passar por essa transformação e se tornar pessoas íntegras, certo? Então, a gente precisa aprender a apreciar diferentes perspectivas, certo? Esta é a essência da jornada do eu cidadão. É uma busca, turma, contínua pela autodescoberta e pela evolução pessoal, enquanto desempenhamos nosso papel na sociedade, tá? Ao abraçarmos as mudanças e os desafios como oportunidade de crescimento, nós podemos nos transformar em agentes positivos de mudança no mundo que nos cerca, tá? Só para a gente entender o quanto a gente pode mudar e se transformar. Assim como as borboletas que nós vimos, que se transformam em seres bonitos e livres para voar, nós também podemos nos tornar pessoas íntegras e livres para ser quem nós quisermos ser. Mas contanto que seja aí com base nessa integridade que a gente tem que ter o tempo todo, não só quando estão nos observando. Certo, Cleidisvan? Mas, professor, como podemos lidar com as transformações da vida? Boa pergunta, né? Como a gente pode lidar com as transformações da vida? Porque a gente passa por transformações na vida praticamente o tempo todo, né? Quase sempre a gente está se deparando com uma nova realidade, com um novo momento ali, com fases diferentes na nossa vida. Como é que a gente pode lidar com essas transformações da vida? Aí o professor trouxe uma cartela para vocês, olha só. Lidar com as transformações da vida pode ser desafiador. Nem sempre é fácil, né, turma? Mas olha só, é importante a gente entender que também é uma oportunidade para que a gente possa crescer e aprender. Essas transformações que a vida coloca na nossa frente, apesar de ser desafiador e às vezes a gente achar que não vai conseguir passar por essas mudanças, a gente tem que aprender a olhar as oportunidades que essas mudanças traz, e essas oportunidades podem ajudar a gente a crescer e também a aprender com isso. E olha só, aqui estão algumas dicas de como a gente pode lidar com essas transformações que a vida nos coloca na nossa frente, tá? A aceitação, tá? A gente tem a aceitação, que em primeiro lugar é importante aceitar que as mudanças são uma parte natural da vida. As mudanças sempre vão acontecer e não tem para onde a gente correr. Então a gente tem que aprender a aceitar essas mudanças. Hoje eu tenho meus colegas na sala de aula, daqui a pouco eu vou estar em outro lugar, fazendo outra coisa, e mudanças vão vir e eu tenho que me adaptar a essas mudanças. Então a aceitação é um dos primeiros passos que a gente tem que entender para conseguir enfrentar essas mudanças que a vida nos coloca diante da nossa história, né? Do nosso caminho. A adaptação, sendo flexível e aberto e se adaptando a essas novas situações. E isso também pode envolver, turma, a aprender novas habilidades, a ajustar as nossas expectativas e encontrar novas maneiras de lidar com os desafios que a vida nos coloca na frente, tá?
Tem a questão também, olha, a professora adora muito essa palavra, resiliência, tá? A gente deve cultivar a resiliência para enfrentar os momentos difíceis e superar os obstáculos, tá? Lembre-se disso, olha, de que você é mais importante, você é mais forte do que imagina e que pode superar qualquer desafio que a vida lhe apresente. Você é capaz, lembre-se muito bem disso, tá? Também tem a questão, turma, do autoconhecimento. É importante que a gente se conheça, tá? Vocês possam se conhecer a si mesmo e suas próprias necessidades, valores e objetivos. E isso pode ajudá-los a tomar decisões importantes alinhadas com quem você é e o que você deseja para a sua vida, tá? Então, o autoconhecimento é muito importante. Outro ponto que a gente não pode esquecer que o professor trouxe aqui para vocês é busca por apoio, tá? A gente não deve, turma, ter medo de pedir ajuda quando precisar. É um amigo, é um pai, é uma mãe, é um irmão, é um tio, é o meu professor, é o gestor da escola, enfim, a gente não pode ter medo de pedir ajuda quando precisar. Amigos, familiares, professores, profissionais de saúde, enfim, a gente tem uma infinidade de pessoas que podem oferecer apoio, orientação e encorajamento durante momentos de mudança e transição. E às vezes, nesses momentos, tudo que a gente precisa é ouvir as palavras certas para que a gente tenha força para conseguir passar por esses momentos de mudança que nós estamos enfrentando, nesses momentos de transição da nossa vida, tá? Outra coisa também que é muito importante, turma, está aqui, ó, mentalidade positiva, tá? Manter uma mentalidade positiva é muito importante para a gente enfrentar esses desafios, essas mudanças que a vida nos coloca diante da nossa história, tá? Mantenha uma atitude positiva e otimista em relação às mudanças. Lembre-se de que cada mudança traz oportunidades e crescimento e também a aprendizagem. E a gente também não pode esquecer do seguinte: cuidado pessoal. Não se esqueça de cuidar de si, mesmo durante períodos de mudança. Reserve ali um tempinho para relaxar, praticar atividades que você gosta e cuidar da sua saúde física e mental, tá? Porque cuidar da saúde física e mental é muito importante, galerinha, principalmente dentro deste contexto de mudanças, deste mundo contemporâneo em que nós vivemos, sabe? Tirar aquele momento, pegar aquela canoa, entrar no rio, ficar ali sozinho, refletindo, fazendo o que a gente gosta, às vezes é muito importante. Isso acalma o coração, traz uma calma, uma calmaria para a alma nesses momentos de transição, de mudanças, que a gente às vezes se sente meio perdido, sabe? Assim, num tiroteio, não sabe o que vai fazer, o que vai acontecer lá na frente. São tantas coisas acontecendo. Às vezes esse é o momento da gente dar uma pausa, respirar, buscar um apoio emocional, tentar se autoconhecer, se adaptar a essas mudanças, pensar que essas mudanças vão passar, ter uma mentalidade positiva, aceitar essas novas situações que estão acontecendo e ter este cuidado pessoal. Isso é muito importante, certo? Porque, olha só, lidar com as transformações da vida pode ser desafiador. Olha só a cartela que o professor trouxe. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma jornada emocionante e gratificante. Então é importante que a gente esteja aberto ao processo e lembre-se de que você tem o poder para moldar a sua própria história. E olha só, portanto, lembre-se sempre de ser corajoso, gentil e respeitoso. Assim, você estará pronto para enfrentar qualquer desafio que a vida possa trazer e tornar o mundo um lugar melhor para todos, tá? Então, pensem nisso de como enfrentar aí os desafios que a vida pode colocar diante de você, tá? E nessas mudanças que a vida vai promovendo e a gente vai se deparando, a gente vai encontrar
Diferentes culturas, diferentes grupos sociais, diferentes grupos pessoas ali com situações econômicas diferentes, e a gente tem que aprender a lidar com todas essas questões, porque essas questões estão presentes no meio da sociedade e a gente acaba se deparando com algumas situações em nossa vida. Olha só, em nossa vida nós encontramos pessoas com histórias, costumes e realidades diferentes da nossa, tá? Isso pode ser tanto uma oportunidade de crescimento quanto também um desafio, tá? Às vezes, ao longo da nossa vida, a gente vai encontrar pessoas com costumes diferentes, com crenças diferentes, com práticas diferentes. E aprender a conviver e respeitar essas diferenças é fundamental para uma sociedade mais justa e harmoniosa. Porque, no fundo, é isso que a gente quer, né? Uma sociedade mais justa e harmoniosa. Olha só, turma, é importante a gente sempre pensar e perceber o seguinte: culturalmente, somos diversos. Cada um tem a sua cultura, tem os seus costumes, suas tradições, tá? Cada grupo étnico, religioso ou nacional tem as suas tradições, sua cultura, seus valores, suas crenças. E é importante a gente entender e valorizar essa diversidade. A gente tem que aprender a entender tudo isso e valorizar, respeitar essa diversidade, pois ela enriquece nossa experiência de vida e nos permite aprender com os outros. Você imagina se você tem contato com uma pessoa de uma outra cultura que tem costumes diferentes do seu e você diz assim: não quero ter contato, isso não presta, isso não é legal, não vou aprender, não quero ter contato com essa pessoa porque ela age diferente, ela se comporta diferente. Você vai perder a oportunidade de aprender algo novo, de aprender algo diferente que pode agregar para a sua vida. Não lhe custa nada ir lá tentar aprender, respeitar essas diferenças, aprender sobre essas culturas, sobre esses costumes. E aí, depois que você conhecer, você julga se aquilo é ou não importante para estar aí no seu projeto de vida, para estar na sua história, para você trazer para dentro da sua vida. Se não é, ok, eu respeito, mas não serve para mim. Mas é importante que a gente conheça, para a gente poder depois julgar ou apontar ou falar alguma coisa, tá? Mas é importante que a gente conheça e, acima de tudo, respeite. As diferenças sociais e econômicas também vão estar presentes na nossa vida e elas também vão moldar nossas interações com o meio social em que nós estamos inseridos. Nem todos têm a mesma oportunidade na vida e isso pode criar desigualdades. Isso tanto pode quanto cria desigualdades. No entanto, é possível construir pontes e promover, turma, a inclusão, respeitando a dignidade e os direitos de todos, independente de suas condições sociais ou econômicas, tá? Então é importante a gente entender aí essas relações que a gente vai construindo ao longo da nossa vida e estar aberto a todas essas coisas novas que podem aparecer aí, que vão trazer e agregar valor no nosso projeto de vida, tá? A gente não deve deixar de lado as oportunidades que a vida nos coloca por causa desse olhar preconceituoso, com esse olhar com falta de respeito em relação à diversidade cultural, étnica, religiosa que a gente tem, principalmente no nosso país, que é um país riquíssimo nessas questões, tá bom? Olha só, e para que a gente consiga fazer isso, é fundamental praticar a empatia e o respeito mútuo, colocar-se no lugar do outro, tentar compreender as suas dificuldades e lutas é o primeiro passo para uma convivência mais harmoniosa e solidária. Certo, turma? Então, só para a gente entender essas questões de como a gente lidar com essas diferenças social, econômica, cultural que a gente vai encontrar ao longo da nossa vida. E a gente tem um aliado muito forte para nos ajudar com isso, que é a empatia. A empatia ela é muito importante nessas relações que nós vamos estabelecendo ao longo da nossa vida. Olha só o que o professor trouxe para vocês falando sobre a empatia. Ó. A empatia é capaz de se colocar. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro,
compreendendo seus sentimentos, pensamentos e perspectivas, tá? É uma habilidade essencial para construir conexões genuínas e fortalecer nossos relacionamentos, certo, turma? Então, empatia é essa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar dos outros. Olha só, o professor trouxe aqui uma outra caixinha de texto falando sobre a empatia, ó. É a capacidade, então, de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender do modo como ela está aprendendo e etc. Também é a faculdade de compreender emocionalmente um objeto, um quadro, enfim. Quando somos empáticos, podemos entender melhor as necessidades e experiências dos outros, o que nos permite oferecer suporte, conforto e compreensão. Isso cria um ambiente de confiança e solidariedade, onde as pessoas se sentem valorizadas e respeitadas, tá? A empatia, ela também nos ajuda, turma, a resolver conflitos de forma pacífica e construtiva. Ao reconhecer as emoções e preocupações das outras pessoas, podemos encontrar soluções que atendam às necessidades de todos os envolvidos e promover de forma harmoniosa o entendimento mútuo. A empatia não é apenas uma virtude individual, ela é também uma força poderosa para promover a justiça social e a inclusão. E ao nos colocarmos no lugar dos outros, podemos reconhecer as injustiças e as desigualdades em nossa sociedade e trabalhar juntos para combatê-las. Certo, turma? Então, vamos aproveitar essa oportunidade para cultivar a empatia em nossas vidas e em nossas comunidades. Vamos nos esforçar para ouvir atentamente, compreender profundamente e agir com clareza e compaixão em todas as nossas interações. Juntos, podemos criar um mundo mais empático, solidário e acolhedor para todos, tá? E aí, dentro deste mundo que nós nos deparamos, a gente sempre vai ver surgindo aí conflitos. E é importante a gente ter ali essas competências e habilidades para lidar com a resolução desses conflitos. Olha só, a importância da mediação e resolução de conflitos. Conflitos são parte natural da convivência humana. Elas surgem de diferentes opiniões, interesses divergentes e até mesmo mal entendidos. No entanto, a forma como lidamos com esses conflitos pode nos fazer toda a diferença em nossos relacionamentos e na construção de um ambiente harmonioso, tá? Então, é importante que a gente tenha aí essa habilidade, desenvolva aí essa habilidade e a competência para desenvolver a mediação. Por quê? A mediação é uma ferramenta poderosa para resolver conflitos de forma pacífica e construtiva. Envolve aí a intervenção de uma terceira parte de forma imparcial que ajuda as partes envolvidas a comunicarem-se, compreenderem-se e encontrarem soluções que atendam aos interesses de ambas as partes. Certo, turma? Então, ao praticarmos a mediação, aprendemos a ouvir atentamente, a considerar diferentes perspectivas e a buscar soluções criativas e justas, tá? Isso acontece quando nós praticamos a mediação. E isso nos ajuda a fortalecer nossos laços de amizade, família e comunidade. E a construir também um ambiente onde todos se sintam valorizados e respeitados, tá? Porque olha só, a habilidade de resolver conflitos de forma construtiva é essencial para a nossa vida pessoal e profissional. Nos ajuda a desenvolver a empatia, a comunicação eficaz e a tomada de decisão responsável. Portanto, vamos aproveitar essa oportunidade para refletir sobre os nossos próprios conflitos e como podemos abordá-los de maneira
positiva. Vamos praticar a escuta ativa, a empatia e a busca por soluções colaborativas. Juntos, podemos construir um mundo onde os conflitos sejam vistos não como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento e aprendizado mútuo, tá? E aí, turma, a gente precisa falar também de igualdade e equidade. Olha só, você sabe qual é a diferença entre igualdade e equidade? São dois conceitos importantes na construção de uma sociedade justa e inclusiva. Olha só a diferença entre igualdade e equidade. Igualdade se refere ao tratamento igual e justo a todas as pessoas, independente de sua raça, gênero, orientação sexual, religião e etc. Equidade se encontra em garantir que as pessoas tenham as mesmas oportunidades de sucesso, independente de suas circunstâncias. Olha só a imagem que o professor traz aqui para vocês, mostrando a diferença de equidade e igualdade. Nessa primeira imagem aqui, olha só, a gente tem a igualdade, né? Todos no mesmo nível, em cima da mesma caixa, do mesmo tamanho. Porém, nem todos estão tendo a mesma oportunidade de ver o jogo, né? Mas quando se existe a equidade, se respeita as diferenças, se respeita todo o contexto e todos são colocados, olha só, no mesmo nível e todos têm a mesma oportunidade. Então, garantir a igualdade para todos nem sempre se promove a equidade. Nem todos têm as mesmas chances por iguais. A gente só vai ter as chances por iguais quando se promove aí a equidade. Olha só, a igualdade e a equidade são conceitos complementares e é importante trabalhar com ambos para construir uma sociedade mais justa e inclusiva. A igualdade fornece bases para a justiça e a equidade ajuda a corrigir as desigualdades que possam existir na sociedade. Juntas, essas duas ideias podem contribuir para uma sociedade mais equitativa e justa para todos. Portanto, enquanto a igualdade busca tratar todos de maneira uniforme, a equidade busca garantir que todos tenham a mesma condição para alcançar o sucesso, levando em consideração suas necessidades individuais e as barreiras que enfrentam, tá? E aí, turma, olha só. Durante esse processo da vida, a gente vai ter aí uma grande diversidade humana que a gente encontra ao longo da nossa vida, tá? E aí, dentro deste contexto, é importante a gente entender o seguinte, olha só o que diz aí a nossa cartela. Cada indivíduo é único com suas próprias características, experiências, crenças e identidades. Essa diversidade é o que torna nosso mundo tão rico e fascinante. No entanto, nem sempre é fácil aceitar e respeitar as diferenças entre as pessoas. Você imagina se todo mundo fosse igual no mundo, se não houvesse diferença, se todo mundo usasse a mesma roupa, se todo mundo comesse a mesma coisa e o mundo fosse igual. Seria algo chato, né? O mundo seria chato. Então, ter essa diversidade é muito importante. Só que dentro deste contexto, dessa diversidade, tem uma coisa que é fundamental, certo? Que é o respeito. Olha só essa caixinha que o professor trouxe para vocês falando sobre o respeito. Respeito à diversidade humana significa reconhecer e valorizar as diversas formas de ser e existir. Significa, turma, acolher, respeitar os diferentes origens étnicas, culturais, religiosas, socioeconômicas, de gênero, de orientação sexual, de habilidades e tantas outras características que nos tornam únicos, tá? É importante entender, galera, que o respeito à diversidade vai além da tolerância superficial. Não é só dizer assim, eu respeito. O respeito à diversidade vai bem além dessa tolerância superficial. Não se trata apenas de aceitar a presença de pessoas diferentes, mas sim de acolhê-las de braços abertos,
quando eu promovo este respeito à diversidade, eu vou acolher as pessoas de braços abertos, respeitando as suas habilidades, respeitando sua identidade e suas vivências, tá? Isso é respeito de verdade. Quando a gente respeita suas identidades e vivências, tá? E ao praticarmos o respeito à diversidade, estamos contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e empática. Estamos fortalecendo os laços de solidariedade e compreensão entre as pessoas e promovendo o respeito mútuo e a valorização das diferenças. Certo, turma? Então, vamos aproveitar essa oportunidade para refletir sobre as nossas próprias atitudes e comportamentos em relação à diversidade. Vamos nos comprometer em agir com respeito, empatia e compreensão em todas as nossas interações, contribuindo para um mundo, turma, onde todos se sintam verdadeiramente aceitos e valorizados. Porque juntos podemos celebrar a riqueza da diversidade humana e construir juntos um futuro mais igualitário e harmonioso para todos. Certo, turma? Então, professor Eberson vai ficando por aqui, deixando vocês aí com este recado. Até a próxima!